Olá, gente, boa noite, tudo bem? Vamos já começar aqui o nosso estudo do livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva do Benfeitor Emmanuel. Tá aguardando aí enquanto o Instagram avisa a todos vocês que nós estamos iniciando agora o nosso estudo e já a gente começa, tá bom? Como é de hábito, né, de costume, para aqueles que ainda vão nos acompanhar depois aí pela nossa rede social, pelo Instagram, nós iniciamos nossas tarefas sempre com uma prece. Então, para todos aqueles que ainda vão nos ver, aqueles que chegarão depois, nosso boa noite, e dependendo do horário que você assista, nosso bom dia, nosso boa tarde, e sejam muito bem-vindos. Boa noite, Vanessa, seja muito bem-vinda, que alegria tê-la por aí. Então, como a gente já vai começar agora o nosso estudo, nesse minutinho, nós vamos fazer a nossa prece inicial. E se você estiver em casa aí, e estiver em um clima, né, que possibilite, você pode fechar os olhinhos, mentalizar a imagem excelsa de Jesus. Se quiser e desejar, pode até deixar aí uma jarrinha com água do seu lado, para que ela seja fluidificada e ao final do estudo você possa tomar, você e sua família, tá bom? Então vamos fazer nossa prece inicial. Boa noite a todos que estão chegando. Jesus amado, mestre amigo, queremos te rogar nesse momento o teu amparo, o amparo da espiritualidade bendita, para a realização de mais um estudo na casa querida irmã Sheila. Nesse dia tão especial que tivemos atividades durante todo o domingo e agora estamos concluindo o nosso dia com mais esse estudo, queremos te agradecer a oportunidade bendita de servir. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, pela possibilidade de estar aqui a teu serviço. Guarda-nos na tua luz, na tua paz e nos permite iniciar com alegria mais um estudo da obra Pão Nosso. Que assim seja. Bom, gente, eu tô com a vozinha assim meio ruinzinha, né? Porque eu tava tarde agora no estudo da mediunidade, sai de lá, vem direto pra cá. Mas pra quem tá chegando aí, né, que acabou de chegar, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Nós vamos estudar esse meu livro querido, né? A gente vai estudar o livro Pão Nosso, capítulo 72, que nós estamos estudando já há algum tempo. Esse livro, para quem não conhece, ele é o segundo livro da coleção Fonte Viva, da coleção de textos que interpretam o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus. É um livro escrito por Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, tá bom? Então, você que ainda não conhece a coleção Fonte Viva, né? Essa coleçãozinha aqui, ó, do Chico Xavier, a psicografia pelo Benfeitor Emmanuel, o selo é esse, coleção Fonte Viva, tá bom? Para quem ainda não conhece, pela editora FEB, é muito fácil encontrar. Esse livro, ele traz interpretações de versículos do Novo Testamento, que Emmanuel pincela ali de dentro, né, daquele contexto maior, que é o capítulo, normalmente, dos evangelistas, e ele interpreta. E nós vamos ler e comentar. Vamos estudar o capítulo 72. Então, se você tiver o livro em casa, o título do capítulo é Contempla Mais Longe. É um convite do Benfeitor Emmanuel, para que a gente amplie os horizontes da nossa visão, para que a gente amplie as nossas perspectivas, para que a gente possa ampliar o nosso olhar com relação a algumas questões. E a gente vai descobrir já que questões são essas, né? De que questões o Emmanuel está tratando quando ele nos convida a contemplar mais longe, a olhar para além, né? Então ele começa esse capítulo trazendo como pretexto para a sua conversa, para o seu diálogo conosco, o versículo 38 do capítulo 6 de Lucas. A gente vai ler. Ele diz assim, ó: porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, através de Lucas,
capítulo 6, versículo 38. Não sei se vocês sabem, mas o Evangelho de Lucas, ele foi escrito mais ou menos ali entre os anos 60 e 85, depois da morte de Cristo, depois da morte de Jesus. E esse Evangelho de Lucas, ele foi escrito com uma destinação, né? Ele foi escrito destinado àqueles cristãos que não eram judeus, ou seja, os gentios. Lucas escreveu esse evangelho para os gentios, levando a mensagem de Jesus, levando a mensagem do Salvador. Então, nesse versículo, a gente tem, né, como ideia central a justiça divina. Porque, veja só, ele diz, Lucas afirma, através de uma fala de Jesus, que a mesma medida que a gente medir os outros, a mesma medida que nós usarmos para medir os outros, para julgarmos os outros, será a medida que será usada conosco. E aí o benfeitor Emmanuel se aproveita desse versículo e faz o seguinte comentário. Ele diz assim, para o esquimó, vocês sabem o que é o esquimó, né? Aquela criatura que vive na região mais gelada do continente. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentando as focas. A visão dele, a visão do esquimó, é somente o gelo, né? É a visão que ele tem. É o degrau de onde ele percebe as coisas. É a perspectiva que ele tem do mundo. É de que o mundo é apenas gelo. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Porque aquele que vive na floresta, em busca de alimento, o mundo para ele se resolve a caça. Para o homem de religião sectária, diz o Emmanuel, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos seus que se lhes afeiçoam. O que é o homem de religião sectária? O homem de religião sectária é aquele que endurece o sentimento de religiosidade, que estabelece o sentimento de religiosidade como uma divisória. Eu sigo essa religião, então eu vou para o céu. Você não segue essa religião, então você vai para o inferno. É isso que ele chama de religião sectária. Sectária é divisão, né? É aquele processo de divisão. É a religião que divide ao invés de unir. E aí eu só lembro de Jesus dizendo que haverá um único pastor, né? Haverá um só pastor. Um único pastor para um só rebanho, na realidade, né? Haverá um único pastor para um só rebanho. E a gente fica criando divisões, a gente fica criando separações, né? Separando as criaturas umas das outras, como se, por eu defender, assumir, professar determinada religião, eu fosse melhor do que os outros. É isso que o Emmanuel está chamando de sectarismo, que a pessoa que vive abraçada a uma religião sectária, ela acha que o paraíso pertence exclusivamente a ela e àqueles que se afeiçoam ao modo como ela pensa. Então, se eu penso diferente, se eu não concordo com as ideias dela, então eu não mereço o paraíso, eu não mereço o céu. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque o que ele está tentando explicar para a gente? O benfeitor Emmanuel, ele está tentando nos mostrar que na nossa prática, na nossa vivência, nós precisamos ampliar o horizonte da nossa perspectiva com relação à justiça divina. Porque esse versículo de Lucas, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão, Lucas está falando da justiça divina, daquela ensinada por Jesus, que é a cada um segundo suas obras, não é isso? É a cada um segundo suas obras. É a lei de causa e efeito, né? Aqui a gente tem não só a lei de causa e efeito, mas a gente tem aqui também, nós temos a justiça divina. Porque de que adianta, né? Como diz aquela velha canção, eu ir para a igreja e fazer tudo errado? De que adianta eu estar na igreja e achar que porque eu estou em uma determinada egrégora, em determinada igreja, aquelas pessoas que não concordam comigo, aquelas pessoas que não me seguem, aquelas pessoas que não me ouvem, elas serão condenadas ao inferno, ou elas não terão direito à misericórdia de Deus. Nós separamos as criaturas, não, Deus não faz isso, mas nós separamos a criatura. Jesus disse em todos os momentos que ele era o pastor,
que haveria um único rebanho. Ele não disse que se eu fosse para a igreja tal, para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C, para a religião A, religião B, eu seria salvo. Não foi isso que ele disse. Ele disse, os meus discípulos, aqueles que me amam, são conhecidos por muitos se amarem. E aí como é que eu abro a boca, digo que sou discípulo de Jesus, professo uma fé e odeio o meu irmão, que é de uma religião diferente. Odeio o meu irmão, porque não pensa como eu. A gente precisa refletir sobre essas coisas, porque o que o Emmanuel está dizendo aqui é justamente isso, que nós precisamos ampliar o nosso olhar, enxergar as coisas de maneira distinta, diferente. E aí ele continua dizendo assim, para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária. Então, traz o olhar para dentro de você. Para de olhar as coisas ao seu redor, para de olhar para os outros, para de julgar os outros e começa a olhar para você mesmo, para o seu campo de experiência, para a sua própria caminhada, para a sua própria vida. Olha para você, o Emmanuel está dizendo, traz esse olhar de julgamento para você e não para os outros. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária. E não duvide que as situações externas, né, aquelas que estão do lado de fora, serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que eu julgo do lado de fora, tudo aquilo que eu apedrejo, tudo aquilo que eu condeno, tudo aquilo que eu julgo no lado exterior, se transforma em material aqui dentro de mim. Então, olha, gente, quando Lucas diz que nós seremos medidos pela mesma medida que usarmos, a gente lembra de uma outra passagem que diz assim, né? Que Jesus lembra para nós que nós seremos julgados conforme houvermos julgado os outros. É isso que ele está dizendo. Nós seremos julgados, a mesma medida que nós usarmos com os outros, ela será usada conosco também. Por isso que a gente precisa olhar para o lado de fora e perceber o que eu ando julgando. Por que eu ando sendo tão severo, julgando as pessoas, julgando as criaturas, julgando as circunstâncias? Todo julgamento que eu usar para com os outros se transformará em julgamento da minha própria consciência para comigo mesmo. E aí o Emmanuel diz assim, se perseverares na cólera, né, se a gente continuar alimentando cólera, raiva, julgando os outros, julgando as pessoas pelo modo como elas se comportam, pelo modo como elas agem, julgando a pessoa pelo que elas são, né? Se nós continuarmos nesse processo de julgamento e alimentarmos, inclusive, a raiva, o ódio, se a gente mantiver no coração esse processo de cólera em torno de nós, todas as forças, diz o Emmanuel, em torno de ti parecerão iradas. O que isso significa, Adriana? Significa o seguinte, tudo aquilo que eu dou volta para mim. Se eu estou lidando com pessoas que pensam diferente de mim, que professam religião diferente da minha, e eu trato essas criaturas com ódio, com raiva, com menosprezo, esse ódio, essa raiva, esse menosprezo vai voltar para quem? Para mim. Porque a gente aprendeu aqui com Lucas, né, através do próprio Cristo, que a medida que usarmos para com os outros é a mesma medida que será usada conosco. É simples, gente. É assim, olha, tudo aquilo que nós plantamos, tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Outra coisa que é importante entender aqui, importantíssimo entender, é que é a cada um segundo suas obras. Por isso que ele está dizendo, não julgue, contempla mais longe, aprende a olhar além das aparências.
Sabe, a religião, especialmente, é uma escola, como qualquer outra. Existem escolas particulares, escolas privadas, escolas públicas, escolas de nível médio, escolas de nível fundamental, escolas de educação infantil, e cada uma delas tem um propósito de educar a criatura em níveis diferentes, né? Níveis diferentes de aprendizagem. O que as religiões fazem? Elas são escolas que buscam educar as criaturas na direção de Deus, ou pelo menos deveriam educar as criaturas na direção de Deus. Se eu tenho o propósito de educar aquela criatura na direção de Deus, e todas as criaturas são filhas e filhos de Deus, por qual razão eu vou estabelecer a discórdia, a desunião, a separação? Por que eu vou defender a ideia de que só eu vou para o céu, fulano vai para o inferno, porque ele não pensa como eu? Que ideia é essa que nós construímos de religião que separa ao invés de unir? Se o propósito do Cristo é o amai-vos uns aos outros. E se ele mesmo disse que os seus discípulos, os seus seguidores, serão conhecidos por muito se amarem, por que nós vivemos alimentando ódio, separação, vingança contra aquelas criaturas que não pensam como nós? Fica aí a reflexão. E aí o Emmanuel diz assim: se preferes a tristeza, né, se a gente alimenta cólera, todas as forças em torno de nós parecerão iradas. Né? Se a gente está vibrando na cólera, é o que a gente vai encontrar ao redor dos nossos passos, é raiva, é ódio, é cólera. Se nós estamos vibrando na tristeza, nós vamos perceber desalento em cada trecho do caminho. Se tudo que eu carrego dentro de mim é tristeza, o que vai estar em torno dos meus passos, em torno de mim? Porque é a medida, e aqui medida é a força com a qual eu lido com todas as circunstâncias. É o meu pensamento, o meu sentimento vai se refletir na minha vida, na minha conduta diária. Então, se eu tenho o hábito de alimentar ódio, rancor, vingança, tudo que eu vou encontrar ao meu redor é ódio, rancor e vingança. Mas se eu começo a alimentar tristeza, desânimo, o que eu vou encontrar ao redor dos meus pés também é isso. Por isso que o Emmanuel diz assim: se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Ora, se você tem um projeto para a tua vida, se você está planejando algo para a sua vida, e você é o primeiro a duvidar da sua capacidade, você é o primeiro a duvidar do seu potencial, você é o primeiro a duvidar de que você é capaz, o que vai acontecer? Ninguém vai confiar em você, porque nem mesmo você confia. Então, olha só, aqui o Emmanuel, ele amplia o nosso olhar com relação a esse versículo de Lucas, né? Essa passagem de Jesus. Porque a medida com que medirde, também vos medirão. Então, se eu meço a minha competência como incompetência, se eu digo, não, eu sou incompetente, ninguém mais vai me achar capaz. Ninguém vai confiar na minha capacidade. Por quê? Porque é a medida que eu usei, os outros também usarão. Então, essa passagem, ela serve tanto sob a perspectiva, sob o aspecto de que é necessário romper com essa visão, né, de julgar o outro, de julgar no sentido de ser severo com o outro, de alimentar ódio, sentimento de vingança, separatismo, sectarismo. Ela tanto serve para isso, para essa questão de que, porque eu sou da religião A, você é da religião B, eu vou para o céu, você não vai para o céu, eu vou para o inferno, você, né? Esse sectarismo, ele não se justifica, porque a medida que eu estou usando com os outros será a mesma medida que será usada comigo mesmo. O julgamento faz isso. Todas as vezes que nós julgamos alguém, nós vamos ter a oportunidade de estar no lugar dela. Tenho certeza disso. Se você tem o hábito, ou eu tenho o hábito de ser muito severo julgando os outros, a vida vai nos dar a oportunidade de irmos para o lugar daquela criatura, para experimentarmos o que ela está vivendo, a fim de que a gente julgue pela própria experiência. Por isso que é muito arriscado julgar a vida alheia. É muito arriscado julgar a religião do outro. É muito arriscado jogar pedra nos outros. É muito arriscado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a medida que nós estamos usando. Conosco e com os outros, né? Mas esse versículo, ele não é só visto só sob essa perspectiva
O Emmanuel também diz que essa medida serve para nós mesmos, para o nosso mundo interior. Porque se eu estou medindo tudo a partir da minha tristeza, eu só vou encontrar tristeza ao redor dos meus pés. Se eu estou medindo tudo a partir do meu desânimo, eu não vou ter coragem para nada. Se eu estou medindo tudo a partir da dúvida que eu tenho sobre mim mesmo, ninguém vai confiar em mim. E ele ainda diz assim, olha, se te habituastes às perturbações e aos atritos, se a nossa medida é perturbação e atrito, dificilmente saberemos viver em paz. Se a nossa medida é atrito e perturbação, se a gente tem o hábito de viver brigando, arrumando conflito, encrencando com as pessoas, se melindrando por tudo que a gente vai encontrar ao redor dos nossos passos é perturbação. Nós não teremos paz. E aí ele diz, olha, respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, nós respiraremos nas regiões superiores ou inferiores, nos ambientes torturados ou tranquilos, em que colocarmos a própria mente. É aqui, gente. Pensar, sentir, fazer, né? Essa é a relação direta de tudo que nos acontece na vida. Eu penso, eu sinto, eu faço. Adriana, mas tem coisas que eu faço sem pensar. Não, não existe coisas que você faz sem pensar. Talvez você não tenha tomado consciência daquele pensamento, mas ele com certeza absoluta, ele primeiro passou por aqui, depois ele veio para cá e ele se tornou ação. Você pensa, você sente e você faz. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado e ser vigilante com os nossos próprios pensamentos. Quando aqueles pensamentos mais perturbadores chegarem à nossa cabeça de desânimo, de tristeza, de aflição, de ira, de raiva, de melindre, de mágoa, de rancor, a gente se pergunta logo, opa, por que eu estou pensando nisso? Né? Opa, por que eu estou tendo esse pensamento? Por que essa ideia chegou até a minha cabeça? Começar a indagar, questionar os próprios pensamentos para que a gente não caia na armadilha de agir sob a desculpa de que agiu sem pensar. E para que a gente possa viver e respirar em zonas de paz, de tranquilidade, não é isso? A Vanessa está dizendo aqui, olha, o Chico Xavier disse que a gente deveria ter cuidado e se abster de julgar a vida alheia, justamente. Nós não sabemos o que espera no próximo passo, é isso mesmo, Vanessa. E que ele já viu muitas pessoas caírem naquilo que julgavam. Por quê? Porque nós somos convidados a ir para o lugar da criatura que nós julgamos, para que a gente possa experimentar pela própria experiência. Por isso que é arriscado demais julgar. Você está julgando muito severamente, será que você tem condições de aguentar, de suportar estar naquele lugar, naquela situação? A gente tem que pensar muito sobre isso, né? E aí o Emmanuel diz assim, ó. Respirarás na zona superior e inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Olha só, gente. Dentro da organização mental, em que nós temos prazer, o Emmanuel está dizendo. Sabe, aqueles pensamentos com os quais nós nos afinizamos, as ideias com as quais nós nos vinculamos, aquelas ideias, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquelas sensações com as quais nós nos organizamos, com os quais nós nos afinizamos, nós viveremos em comunhão com os espíritos que se afinizam com essas ideias, com esses pensamentos e com esses sentimentos. Tem uma frase, né, que é um ditado popular que a gente conhece muito bem, que diz assim: me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Na doutrina espírita a gente aprende que é assim: me diga quem tu és e eu te direi com quem tu andas. Por quê? Porque quem eu sou tudo que eu penso, que eu sinto e que eu faço. É isso que eu sou. E como espírito imortal, né, um espírito que vibra através dos pensamentos, porque os nossos pensamentos são correntes magnéticas, essas correntes magnéticas, como aquelas das ondas do rádio, elas vão
né, mundo afora, navegando aí, universo afora, e vão se afinizando com criaturas que pensam, que sentem, que agem como nós. E nós trazemos para perto de nós aquelas criaturas encarnadas e desencarnadas que se assemelham a nós através do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos. Então ele diz, muito cuidado com o modo como nós vamos organizando a nossa mente, com as coisas com as quais nós temos prazer. Por quê? Porque serão exatamente elas que irão atrair para a nossa vida as companhias espirituais. Olha, isso é tão delicado, porque assim, se eu tenho prazer no álcool, né? Eu tenho prazer no álcool, eu tenho prazer na droga, eu tenho prazer na pornografia, tenho prazer na pedofilia. Se eu tenho prazer nessas coisas, o que pode acontecer comigo? Atrair companhias espirituais que vão me perturbar dentro dessas mesmas, né, emoções, sensações. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os próprios pensamentos. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles são ondas magnéticas, especialmente aqueles que são prazerosos, porque são os mais fáceis de nos ludibriar. Esses pensamentos, esses sentimentos, eles vão atrair para junto de nós companhias espirituais. Então ele diz, vigia os próprios pensamentos, porque o Emmanuel diz assim, se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes, né? Se o teu desejo é repousar. É só curtir a vida adoidado, só ter prazer na vida, né? O repouso é isso que ele está dizendo. Poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Quando a gente decide trabalhar pelo próprio bem, né? A primeira coisa que a gente recusa é justamente a ociosidade. Porque a preguiça, ela é capaz de articular inúmeros males em nós mesmos, né? Então, aqui o Emmanuel está dizendo, se você quer só repousar, se você veio para a vida achando que a vida é só um parque de diversões, você vai encontrar 1000 caminhos, 1000 oportunidades de como realizar esse seu desejo, essas suas vontades, ou esse prazer. Mas saiba que as companhias que você vai adquirir são aquelas que provavelmente também vão te enredar em uma teia de conflitos e de adoecimentos. Mas se você deseja servir, também aparecerá ao teu redor oportunidades das mais diversas. Porque é a medida que nós usamos, né? É a medida que nós usamos conosco ou com os outros, né, que será usada conosco. Se a medida que eu uso para mim mesmo é a medida da boa vontade, do trabalho, é a medida, né, do servir, ao redor dos meus pés irão aparecer inúmeras oportunidades para que eu possa ir servindo e, consequentemente, me melhorando. E aí o benfeitor diz assim, o benfeitor Emmanuel, em torno dos teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela. A paisagem que está ao nosso redor, ela é fruto também do que nós pensamos a respeito dela. Se você acha hoje que sua vida é péssima, se você olha para a sua vida e acha que sua vida está horrível, se você olha para a sua vida e você acha que você está sendo injustiçado, que você merecia mais, tudo que você vai sentir é revolta, angústia e frustração. Mas se a gente sabe que tudo que nós vivemos é fruto, é consequência daquilo que semeamos, se nós também pensamos que toda situação é provisória, porque tudo passa e tudo se transforma, e nós temos em nossas mãos as possibilidades de transformação, e se a gente confia nesse poder de transformação, que é da natureza e é da lei divina, tudo na nossa vida vai se transformar, né? Porque é a medida que eu estou usando, né? É a medida que eu estou usando. Então ele diz, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, que é obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado o modo como nós estamos julgando as coisas, medindo as coisas. Isso aqui é tão profilático, porque o Emmanuel, ele diz, contempla mais longe, sabe? Para de olhar só para o próprio umbigo, para de se lastimar, de se colocar como vítima do mundo. Se você quer uma real mudança na sua vida, contempla mais longe. Começa a usar medidas, né, com relação a você, a sua vida, com relação ao mundo que te cerca, medidas que são justas com o teu processo de crescimento. Se você quer crescer,
de verdade, né, que é possibilidade de crescimento, que é possibilidade de melhoria, começa a olhar para você com medidas menos severas. Como a gente também deve olhar para os outros com medidas menos severas, para que a gente não possa ir para o lugar dele. Porque quem julga acaba no lugar daquela criatura que está sendo julgada. Então, o que é que a gente faz, né? Segundo o Emmanuel, segundo o conselho que ele dá a partir do versículo de Lucas, ele está dizendo, pensa muito bem, né? Na medida que você está aplicando a natureza, à medida que você está usando para aplicar no teu mundo, ao redor de ti, nas coisas que te acontecem. Porque essa mesma natureza, esse mesmo universo, esse mesmo mundo ao teu redor vai te devolver tudo na mesma medida. Então começa a ser mais confiante, começa a acreditar mais no teu potencial, sabe? Começa a medir a tua vida sobre uma perspectiva mais, não é nem positiva, mas numa perspectiva da coragem da fé. Começa a colocar mais fé em tudo que você está fazendo, né? Acrescenta a tua caminhada o elemento da fé, porque fé não é crer, fé é saber que tudo aquilo que você está semeando, você vai colher. Isso é fé. Fé é eu ter certeza absoluta de que se eu estou dando o melhor de mim, eu estou me empenhando, eu estou fazendo tudo o que eu posso para ser uma criatura melhor, para tornar o mundo melhor, eu tenho todas as possibilidades do mundo de crescer também. Isso é fé. E o convite do benfeitor nessa noite para todos nós é contemplar a nossa vida, né, sob uma perspectiva de um horizonte muito mais amplo. É contemplar a nossa existência de maneira muito mais, não é nem contemplar a nossa vida, mas é contemplar a nossa própria caminhada sob uma perspectiva mais longínqua, olhar para mais longe, parar de olhar só para os problemas que a gente tem agora, parar de olhar somente para as dores que nós estamos carregando agora, parar de olhar para as limitações que nós temos agora e olhar para tudo que a gente tem para construir, olhar para tudo que a gente tem para viver ainda e olhar para isso de maneira positiva. Porque se eu olho de maneira negativa, eu me torno ansioso, né? E a cada dia já basta o seu mal. Então a gente olha para o aqui e agora e observa, é isso que eu tenho. O que eu posso fazer com isso que eu tenho? Né? De que maneira eu posso ir mais adiante com esse material que eu tenho agora? É esse o convite dele, né? Para contemplar mais longe, para que a gente possa romper com o horizonte estreito da nossa própria visão, porque a gente às vezes reduz a nossa vida à queixa, à lamúria e ao problema e desiste da caminhada. Então ele diz, olha, não se resuma, né? Não se restrinja à preguiça, à tristeza, ao desânimo, à falta de confiança, não se habitue à perturbação, ao atrito, não alimente cólera, contempla mais longe, olha para a tua vida de uma maneira mais ampla. Esse é o convite do capítulo de hoje, do capítulo 72, da obra O Nosso, que a gente acabou de estudar. Eu acho maravilhoso esse livro, sabe? Porque a impressão que eu tenho é que o Emmanuel está fazendo assim, terapias breves conosco através de pequenos trechos do Evangelho de Jesus. Maravilhoso. Então, gente, era isso, tá bom? Nosso estudo de hoje. Muito obrigada aí pela companhia de todos vocês que foram entrando aí. Muita gente foi entrando, a Amanda, a Fernanda, a Josiane, né, a Vanessa que tá aí, acho que a Sandra entrou também lá no começo. Muita gente, né? A Linete, o Enzo, a Bruna, um bocado de gente aí, o Ricardo, não vai dar para falar o nome de todo mundo, porque muita gente já sumiu aqui da minha telinha, né? Mas estou muito feliz pela presença de vocês. A gente vai fazer a nossa prece de encerramento, né? Para que a gente possa terminar esse domingo assim de maneira tranquila, em paz, né? Com o coraçãozinho leve, porque esse é o propósito, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Se você colocou uma aguinha aí do lado do seu celular, você aproveita no final e toma a sua aguinha fluidificada. Ou então, pega essa água, espalha em todas as garrafas da sua casa e deixa aí o remedinho, né? Com as substâncias que os espíritos colocaram nessa água, para que você possa ter aí uma semana com saúde, em paz e com muita alegria. Viu, Luciano também entrou por aí. Muito obrigada pela companhia de vocês, tá bom? Vamos fazer a nossa prece?
Jesus querido, queremos te agradecer pela companhia dos Espíritos amigos nesse estudo maravilhoso. E queremos te rogar, Senhor, que tu transforme em medicamento todas as águas de nossas casas, para que elas possam servir de remédio para o nosso corpo material e espiritual. Dai-nos uma semana de muita paz, de muita luz, que permanece sempre conosco, em todos os momentos, não só hoje, mas sempre. Que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de vocês e até uma outra oportunidade. Amanhã tem Evangelho no Sheila, a partir das 19 horas, e paz. Beijo grande. Tchau, tchau.